Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo Tudo bem bom? com você? Tudo bem, graças a Deus. Augusto, eu vou te pedir um favor. O paper que eu tô, na verdade, é o meu aluno que vai apresentar, ele fez um novo vídeo, Ah, porque o vídeo que tinha lá, tá só ele aparecendo. então assim, aí eu pedi para ele fazer, ele fez um hoje, segundo. Ele falou: ai, professora, desculpe-me, depois que eu vi que tinha um template, é que foi muita É, loucura, né? Quando foi me enviado, foi tudo. isso. Sabe como é que é, né? E já aconteceu já na outra sessão que eu estive, também aconteceu isso aí. Mas Também. aí eu pedi para ele fazer o novo, né? E aí ele fez, entendeu? Então, Então, eu só vou pedir para você, então, só subir esse que está no YouTube. Ele pôs no YouTube, entendeu? tá ok. Na hora que ele entrar, tá bom? Uhum. A gente vê lá, porque Qual que é o artigo? uso da jurimetria. Ah, Peraí, tá bom, é isso mesmo. Já sei, é o segundo. não é o terceiro? Não, Terceiro? é que eu vi aqui numa lista, É, na hora que eu me inscrevi, estava por último, é o segundo? Tudo tá, bem. é o Vamos segundo. fazer Na ordem aqui. no que você falar aí. E, mas eu falei assim, tenta, desculpa, eu tô comendo porque foi muita correria. Você não tem. Não, tranquilo, eu também tô na correria. Ah, Não. Aí me puseram, inclusive, para eu moderar, imagina, uhum. acho que acharam que eu tinha tempo para tudo, né? Porque Eu tô nessa mesma aí. Eu sou doutorando aqui, tô fazendo eu doutorado. foi assim, não, o que eu achei engraçado é que eu sempre sou moderadora na área de TI. Ah, Sempre, ou no track do Alexandre, antes quando era meu ex-orientador, né? Porque agora eu não sou mais. ah, Então era engraçado porque eu sempre estava na TI. E ah, aí veio esse convite, né? Porque como eu tinha. É que eu tenho como linha de pesquisa também startups, né? legal, né? Faço PCAF. E aí eu recebi o convite, né, mas o que eu achei legal é que ele mandou, ele entrou em contato comigo via WhatsApp, perguntou, eu falei, não, para mim tá ótimo, ó. Eu, É difícil para a gente falar não também, né? Nessa não, época. Uma eu parceria, adorei né? a ideia, né, de vir, né, nessa sessão também, só que me puseram, quando eu entro no Minha Agenda, tudo bem, Renata? Agora que eu Oi, estou boa vendo, tarde, tudo tudo bem? bem? Ah, boa tarde, Renata. Eu vi no Minha Agenda que eu tinha mais uma sessão que puseram para mim moderar. Só que nunca me perguntaram, entendeu? Se eu tinha disponibilidade. Eu Ah, não estou tendo disponibilidade pelas manhãs, eu não tô nem assistindo nada do SEMEAD, entendeu? De manhã. ah, Então, me puseram numa, porque eu também tenho. É o que acontece é o seguinte: tem um artigo que eu estou com um colega meu da Unifesp e, uhum, e uma orientanda dele. E aí, esse artigo eu estou junto. Então me puseram como moderadora nesta sessão que era desse artigo que eu estou também. Aí eu uhum. falei, gente, eu não faço mais nada na vida, só fico moderando, né? Porque eu adoro, mas se eles tivessem me falado, apesar que não ia dar mesmo, né? Sexta-feira de manhã é impossível. Talvez, mas eu achei engraçado que eu fui saber quando eu entrei lá no site, né? Entrei no Aham, site e o que eu vi que tinha me posto, eu falei assim, gente, não, também, ontem eu escrevi aham. para por Legal. favor, coloque o líder, o líder pode assumir numa boa, né? Coloca o líder. Eu fui moderador em uma quarta-feira. Eu fui moderador de um. Bacana, é uma experiência boa. É uma experiência boa para quem está estudando, seja no mestrado, no doutorado, é sempre legal. Aliás, eu gosto muito do SEMEAD, né? Porque eu sou filha da FEA, então É legal. eu gosto muito de participar do SEMEAD. Renata, você é do aquele artigo dos parques tecnológicos? Isso, é de um parque específico que tem aqui na cidade de Chapecó. Chapecó, é. Isso. É.
Aí a intenção, né, do artigo foi ver se, estando dentro de um parque científico, teria alguma fonte de financiamento que eles pudessem acessar, diferente das que as demais startups acessam. Muito interessante. Gostei Legal, do, né? gostei do, do artigo. É, Esse artigo ele me resultou a temática de um outro artigo daí, né? Porque as fontes que mais foram acessadas ali foram capital próprio e editais, né? E aí eu estou fazendo um outro artigo com editais da FAPESC, que é a Fundação de Amparo de Santa Catarina, que ela tem um programa chamado Sinapse da Inovação, que agora chama-se Centelha, que ele visa transformar ideias em negócios, né? E aí eu estou pesquisando agora se essas ideias, se esse recurso que eles receberam para as ideias foi transformado em negócio e que resultado gerou CNPJ, postos de trabalho, quanto de impostos retornou. Foi porque eu achei assim bastante startups, né, do pólen aqui, especificamente Chapecó, participaram desses editais da FAPESC. Aí eu resolvi pesquisar que resultado esse incentivo financeiro da FAPESC está dando para inovação aqui, né? Se esse recurso distribuído está é, gerando mesmo empresa. pelo meu, pelo meu acompanhamento desses parques tecnológicos, eu fiz há muito tempo atrás, eu fiz um artigo do Parque Tecnológico lá do Rio de Janeiro, né, onde estão sediados na época não, faz tanto tempo que era o tremendo, era o boom do pré-sal. E aí foi um artigo muito interessante, porque as empresas abriu assim, né, internacionalmente, para vir para o parque lá do Fundão, sabe? É um parque famoso que tem todas as empresas de prospecção de petróleo, né? E, então foi bem interessante mesmo, na época, essa pesquisa. Agora, é comum, né, ter esses linhas de fomento para parques tecnológicos, né? Não é tão. Tanto que eu vi no seu artigo que são uma grande quantidade lá é por linha de fomento, né? É por esses. Sim, Muito mais. bastante negócios iniciaram por conta desse recurso que saiu da A maioria por ali, né? editais. A maioria não foi por startup, E não foi. muito por esse projeto que eu falei que eles têm do Sinapse da Inovação, né? Sim. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu não estava ouvindo vocês, então o famoso entrar e sair da reunião sempre funciona, né? É verdade. Não tem como, né? Boa tarde, João. Tá faltando só o Alberto. Deixa eu ver aqui se ele escreveu. Ele tá no Ceará, né? E aí, ontem. Ah, ele tá entrando. Teve um pouco de problema a internet dele. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Alberto, eu falei aqui pro Augusto sobre o Sonoro Vídeo, ok? Hum. Então, como é que fica aí? Ele acessa direto? Ele? É, Alberto, será que você consegue compartilhar esse vídeo aí? Acredito que sim. Se você conseguir, e acho que não tem Eu já problema. subi, eu subi no No YouTube YouTube, né? também. Eu vou colocar o link aqui, eu posso colocar o link no chat também. E aí, qualquer coisa, se o meu não der certo, alguém pode compartilhar. Mas aí ele seria o terceiro, então, ou o segundo, o Augusto, pela ordem? Pois é, eu estava olhando aqui, É Sônia. porque cada um, eu estou falando isso porque fui moderadora em outra sessão, me aparecia uma lista e Hum. outra, entendeu? Coisas totalmente distintas. Então, eu prefiro perguntar para Assim, você. para o público, está aparecendo realmente o uso da jurimetria nas legal techs, né? Então, eu acho que é melhor a gente começar por essa mesmo. Começar por ele? É, porque É, aqui está aparecendo essa primeiro então tá bom. para o público, né? Bom, então vamos iniciar, né? Já deu 16:02. Isso. Então, boa tarde. Prazer em conhecê-los. Para mim é uma grata satisfação. Eu gostaria até de agradecer o Augusto. Você depois agradece. Quem entrou em contato comigo foi
Luiz Augusto? Não me lembro o nome dele, que entrou em contato comigo para eu moderar, né? Eu falei, eu acho ótimo, né? É um dos temas que eu trabalho, né? Inclusive, estamos aqui com artigo, né? O Alberto que vai apresentar. Então, para mim é uma grata satisfação, como sempre. Eu sou oriunda da USP, da FEA, né? Eu fiz doutorado, fiz mestrado, doutorado, e hoje eu sou professora do grupo permanente da FIPECAF. Então, eu leciono no mestrado profissional, né? Na graduação, no MBA, tudo, né? Eu sou tudo lá. Então, eu e mais, né, os meus colegas, obviamente. E o Alberto, inclusive, é meu aluno lá do mestrado profissional. Então, eu sempre estou aqui no SEMEAD também, não só porque é a minha casa oriunda, mas porque realmente eu tenho, assim, um certo... eu até participo muito mais do SEMEAD do que no PAD, né? Então, eu gosto muito. E, então, para mim é uma grata satisfação estar também no track. O meu track é de TI, né? Tecnologia da Inovação. Mas, para mim é uma grata satisfação estar em empreendedorismo e inovação também. Então, veja, o nome é Sônia De Coster, né? Não sei se eu falei o nome, mas assim, então começaremos com o Alberto, então, pelo que o Augusto falou, né? Então, Alberto, começa você, né? A gente tem 8 minutos de apresentação, 8 minutos de discussão, e depois tem mais 22 minutos no final, né? Então, obviamente, aí, como nós tem só 3 apresentações, não 4, como eu moderei ontem, fica mais tranquilo, né? Dá para até bater um papo, tá bom? Então, pode começar, por favor, Alberto. Perfeito, professor. Obrigado. Eu vou espelhar aqui a minha tela, tá certo? Vocês já conseguem ver? Sim. Olá, meu nome é Alberto Banhos e, em conjunto com a professora Sônia Foster, a gente vem apresentar um artigo de Estudos de Agrometria nas Legaltechs brasileiras, um estudo de caso por meio da perspectiva do modelo Business Model. Atualmente, o avanço das ferramentas tecnológicas vem se mostrando cada vez mais essencial na oferta de serviços mais sérios de qualidade. Na área jurídica não é diferente. Uma vez que ela é eminentemente tradicionalista, tem uma preocupação, mas continua se avançando nessa direção. Por sua vez, a jurimetria é um dos setores bastante evidentes nas legal techs que utiliza modelos matemáticos, métodos estatísticos. Vocês estão escutando? Não, parou o áudio. Parou. Essa proposta de valor, esses modelos de Estão ouvindo? Agora Agora, sim. eu acho que é Será melhor. que é porque você fechou o seu áudio? É porque eu acho que Tá, voltou. Quer que eu talvez, volte? isso, mas não fecha o seu áudio, não, porque pode ser que seja isso. É. Não deveria, tá? Não deveria, mas. Esses modelos de negócio por meio da utilização da geometria, buscando identificar na utilização da geometria, nesses modelos de negócio inovadores de startups jurídicas, pretendendo contribuir com o conhecimento e fornecer oportunidades sólidas para a criação e captura de valor desse serviço por parte das legal techs. Fundamentação teórica se embasa em conceitos como da geometria, que é a área do direito que aplica métodos quantitativos a problemas jurídicos, bem como das legal techs, que têm a característica da utilização da tecnologia por essas organizações, que são startups, visando facilitar os serviços ofertados por profissionais, atendendo tanto advogados como escritórios, departamentos jurídicos em geral. Assim, a gente observa que, diante do aumento da utilização da tecnologia na atividade legal, o estudo da geometria só evolui, sendo este um dos principais serviços ofertados em escritórios. Na primeira fase da metodologia, a gente explorou dados que já eram acessíveis sobre o tema, como uma revisão de literatura que era relevante sobre o assunto. Em seguida, fizemos uma amostra no site da Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs de empresas que atuavam especificamente com Analytics e Geometria, resultando numa amostra de 13 empresas. Porém, dessas 13, a gente só conseguiu fazer uma entrevista com uma delas, a Courtier Tecnologia. Daí, os dados que foram coletados nessa entrevista com a Courtier
a gente conseguiu fazer uma classificação das 9 categorias do Business Model Canvas do Osterwalder. A entrevista com o sócio e Data Protection Officer da Courrier Tecnologia, o Leandro Rodrigues, foi extremamente importante para o mapeamento do modelo de negócio utilizado pela empresa. Assim, a gente conseguiu perceber que a proposta de valor deles era identificada em 3 principais pontos. Em primeiro, a relevância desse serviço de recuperação e tratamento e disponibilização de informação para os clientes do universo jurídico. Em seguida, a necessidade da utilização de técnicas de inteligência artificial, como machine learning, por exemplo. E, por fim, a possibilidade do cruzamento dessas informações com o Open Finance, daria tentando para juntar os dados dos clientes com os bancos, visando informações em processos como de cobrança, de litigância de má-fé e danos morais, por exemplo. Sim, um dos principais resultados desse artigo foi a formação desse quadro, com as 9 categorias do Business Model Canvas, de acordo com a entrevista feita com a Courrier Tecnologia. A gente percebe que as parcerias chaves foram feitas com universidades, principalmente nas áreas da biblioteconomia, por conta das pesquisas fonéticas para a criação de um algoritmo de legibilidade com base nas estruturas e nas sentenças judiciais. Também com os cursos de matemática e economia, que foram responsáveis pelos estudos com econometria, regressão, clusterização de dados, gráficos de dispersão e escolhas de variáveis para esses softwares. As atividades-chave foram o desenvolvimento de sistema orientado para o universo jurídico, bem como a análise preditiva dos processos, possibilitando aos advogados estudar as melhores teses de argumentação caso a caso. Os recursos-chave, por sua vez, foram os dados obtidos nos sistemas informatizados dos diversos tribunais do país. Foi dito que, desde 2009, uma nova base de dados foi implantada, com mais de 380 milhões de processos, mais de 1 bilhão de publicações e mais de 7 bilhões de registros de movimentação de processos, então são muitas informações. O relacionamento com clientes ele é feito de forma digital, em contato via especialista de vendas, suporte e atendimento de demanda. Os canais utilizados são eminentemente digitais, por meio de plataformas, e-mail, contato direto com o saque e serviços técnicos. O segmento de clientes da empresa é formado por escritórios de advocacia de médio e grande porte, e posteriormente por diversos departamentos jurídicos de grandes empresas. A sua estrutura de custos é formada por de ordem tecnológica, principalmente, que são alocados em pesquisa e desenvolvimento contínuo do algoritmo de inteligência artificial, bem como do software jurídico, na aquisição de equipamentos e também máquinas para o processamento de dados, bem como na contratação de pessoal especializado, tanto em tecnologia quanto na área jurídica. Por fim, a fonte de receitas da empresa vem de contratos firmados entre as partes, de acordo com a prestação de serviços escolhidos pelo cliente. Assim, se dá de acordo com os grupos de serviços selecionados por tipo de plano que o cliente escolhe a partir da combinação entre os diversos serviços que a empresa oferece. Assim, a primeira contribuição do estudo é reservada principalmente pelas startups que querem ingressar no cliente, apresentando um diagnóstico realizado tanto pelas informações dos sites das empresas, como na entrevista realizada. Em segundo, fazer o uso do modelo visual de negócio via Business Model Canvas com a entrevista da tecnologia, o estudo exercita o pensamento estratégico do modelo de negócio das Legal Techs. E, em terceiro, demonstra-se a relevância do tema, demanda uma maior atenção tanto dos profissionais da área jurídica quanto da área tecnológica, na perspectiva futura dessa tecnologia jurídica que vem vindo com muita força. Assim, é possível concluir que a pesquisa delineou os principais conceitos da geometria, enquanto essa área é crescente no âmbito das legal techs, uma vez que o uso das tecnologias estatísticas e o acesso às informações dos tribunais nacionais estão cada vez mais acessíveis. Dessa forma, o cenário atual ele evolui rapidamente para que todos os profissionais que oferecem serviços jurídicos utilizem essas plataformas digitais que buscam aproximar os clientes, facilitando o entendimento da linguagem juridiquês, bem como monitorar decisões judiciais, buscando antecipar
possíveis posicionamentos dos magistrados em situações similares. Muito obrigado. Perfeito. Você sabia que alguns remédios para diabetes podem, na verdade, aumentar o açúcar no sangue? Roberto. Bom, por favor, então eu abro aqui o espaço para discussão. Se vocês quiserem colocar algum ponto, Renata, João, né? E Fabiano é de algum dos artigos ou é um... Só ouvinte, eu estou acompanhando a sessão. Não sou não aqui. Seja Obrigado. bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Então, por favor. Eu gostaria de fazer alguma consideração. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês, na condição de líder de sessão, né? Acrescenta muito, né, para a minha vida profissional, a experiência de cada um de vocês e o trabalho de cada um de vocês, né? Nós estamos aqui para uma conversa, uma troca de experiências, e assim, o que eu tenho para falar desse artigo em específico, eu acho ele um tema muito importante, um tema que eu tenho formação de direito, isso é a realidade hoje. Então, vocês começam já acertando no tema, né? Que é algo que deve ser considerado. Quanto ao objetivo, identificar a utilização da jurimetria, eu colocaria para os autores, não para mudar ou ter que mudar alguma coisa assim, só para analisar se esse identificar não fica muito pouco pelo que o trabalho tem a contribuir, tá? Eu acho que ele aprofunda mais do que só identificar o que a utilização da jurimetria. Então, quanto à composição, né, do resumo, eu percebi que vocês tomaram cuidado de colocar a problemática, colocar o objetivo, a fundamentação teórica, tem autores que dão base à jurimetria, né, a metodologia bem construída, né, e as conclusões trazem as contribuições, a limitação e principalmente, né, num seminário como esse, um congresso como esse, as contribuições, né? Eu avaliei alguns artigos, né, seja em consórcio doutoral, ou artigo mesmo. Para mim, em um congresso deste tamanho, desta magnitude, se não tiver sugestões, porque nós, quanto alunos, né, a gente vai em um congresso desse para extrair o máximo de ideias possíveis. É nessas sugestões que aquela pessoa que está iniciando o mestrado, o doutorado, fala, nossa, olha, será que eu posso estudar isso ou mudar esse olhar? Então, vocês tiveram esse cuidado, e isso é importantíssimo num congresso como esse. Então, meu ponto é só elogio. Nossa, elogio. Nossa, Roberto, só elogio. Eu gostei bastante mesmo. Acho que vocês tomaram cuidado, né? Também, né? Porque o advogado aqui é o Alberto, tá? A minha área realmente, mas efetivamente o tema, né, Legaltex, é algo que né, quase você não vê, efetivamente. Isso. Se você vai atrás, normalmente das startups todas, das techs, vem lá em primeiro fintechs, obviamente, né? Não tem nem o porquê, né, de não ser, né? O nosso cenário, né, brasileiro converge, né, para as fintechs, efetivamente, né? Então não tem como não ser diferente. Mas assim, então é muito interessante quando ele propôs, assim, fazendo
Porque foi em cima. Esse é um trabalho de disciplina, tá? Não foi um trabalho. Foi um trabalho de Não. disciplina, que é uma disciplina optativa que eu dou lá, que eu coloco todas essas questões das startups. Eu trabalho, principalmente porque eu estou na FPCAF, então eu tenho uma obrigatoriedade de abrir, né, dentro da tecnologia, abrir esse caminho para fintechs. Então eu tento, né, trazer o aluno, olha. Veja se vocês, né, não fazem temas relativos à fintech, papapá, né? Então, no final, como eu sou a pessoa de tecnologia lá, então eu tramito, Big Data, Analytics, de transformação digital, e tem essa parte das startups que eu foquei muito numa disciplina que o Alberto fez, né? E aí ele propôs, falei, nossa, genial, genial, é Sim. perfeito, né? Porque é um assunto que eu também não conheço, e ele fez o levantamento, tanto que você não colocou nessa apresentação, o levantamento, eu gostaria que você falasse, né, porque eu tô falando por você. Por favor, Alberto, fala só um pouquinho do levantamento que você fez, né, eu acho que você fez na AB Na Startups. B2, isso, na B2L, que é a Associação Brasileira de Legaltex e Lautex. A ideia original do artigo, que eu estava discutindo muito com a professora Sônia, era de fazer esse filtro, até porque eu falo que a nossa amostra inicial eram 13 empresas, né? E eu tinha feito esse filtro no site da AB2L, indicando especificamente quais eram essas companhias que faziam o serviço de analytics e jurimetria. A gente fez, com esse filtro, eu fui selecionando todas elas por região, né, por cidade onde elas atuavam, e pelo capital social delas. Então, a gente percebia também que a maioria ficava mais conglomerada no eixo sudeste, e tinham algumas no nordeste, pouquíssimas no norte. E eu tentei também puxar um pouco a minha sardinha para o nordeste, porque eu sou do Ceará, ainda que eu tenha feito o mestrado na FPCAF, que era em São Paulo, mas a Courrier ela ficou em terceiro lugar de tamanho. Então, o capital social dela é bastante grande e ela tem uma representatividade bem relevante aqui no Nordeste, principalmente. Ainda que eles também tenham atuem no mercado no Sudeste. E eu entrei em contato com todas as 13 empresas e a que me respondeu e foi mais objetiva e clara com as respostas e disponibilidade também para fazer a entrevista foi a Courrier. E o Leandro foi excelente, ele é o Data Protection Officer lá e ele também estava desde do início da formação da empresa. Ele trouxe informações muito importantes da criação de como foi essa pivotagem de ele passar de um escritório de advocacia para uma legal tech. Então, como foi que foi feita essa implementação desse serviço de dar tecnologia para conseguir ter essa aproximação tanto com os outros advogados, com os tribunais e com os clientes deles. Então, eu falo no começo do artigo e da apresentação também que essa área jurídica, né, Augusto, ela é um pouco tradicionalista. Então, Sim. existe esse receio da maioria dos advogados de utilizar os sistemas de informação, as tecnologias de informação. A gente ainda é muito apegado no papel, infelizmente. Então, tinham processos e processos que eram gigantescos, tipo, você ocupava uma parede inteira com vários volumes de laudas. Enquanto hoje em dia, uma informação que foi muito relevante também que ele colocou foi que o acesso, acho que desde 2009, com essa mudança dos processos físicos para virtuais, eles ficam mais fáceis. Então, o uso da jurimetria, quando ele conseguiu desenvolver um software específico para fazer essa pesquisa nos sites dos tribunais nacionais, de acordo com as sentenças que os juízes proferiam, era muito interessante, porque ele colocava palavras-chave e ele ia junto com o pessoal da biblioteconomia, né, que era um dos parceiros deles lá. Eles conseguiram desenvolver esse algoritmo para ver nas sentenças dos juízes o tipo de processo, como é que essas decisões se repetiam. Então, isso são informações que são importantíssimas para um Relevante, advogado. Se eu relevante. sei que um determinado tribunal em São Paulo, para causas trabalhistas, tem um tipo de julgamento já direcionado para uma causa, eu vou já atuar na minha linha de defesa daquela área, né? Naquela linha.
Então, isso é muito importante para que essas gerações atuais, né, dos advogados que estão na linha de frente tenham essa maturidade e conseguir utilizar essas informações que são, de fato, mais fáceis de obter com o uso desses softwares de geometria. É um Então, processo, né, Alberto? Nós estamos passando por é, um processo e aqueles mais, vamos dizer, antigos, né, os mais tradicionais, eles A estão resistência tendo que, normal. né, se adaptar a essa sim, mudança, até a questão da pandemia, né, trouxe muito sim, Isso ela alavancou, né? A com alavancou, né? pandemia certeza. alavancou. E Mas é, parabéns, parabéns. Eu acho que tem tudo para. obrigado. Eu achei curioso também, Augusto, que o Lovinger, que a gente usa, que é o pai da geometria, né? Ele fala disso na década de 20, na década de 30, 40, ele já está falando de geometria, de como fazer essa mensuração das sentenças, né? E já trazer uma predição, né? De tentar prever. E só agora, nos anos 2000, que isso vem tomando uma força No maior. século XXI, né? No século Curioso. XXI, né? É. O que eu espero é que você continue, né, entrando em contato com as outras 12, né? Quem sabe a gente consegue fazer Isso, um trabalho parrudo, né, Sim, com as outras isso 12. mesmo, E isso aí mesmo. dá realmente uma visão, né, de como está o Brasil, né, nessa área, né? Porque eu isso. acho que seria um diferencial, na minha opinião, por conta da área, né? Eu digo mais nesse aspecto. Lógico é que aí tem que fazer uma complementação em termos metodológicos, mas assim, se conseguisse, né, ter esse cenário, né, seria muito bom. Até Mas, para comparar, né? sem Eu tinha dúvida. ficado em dúvida se o recorte depois tinha sido só uma empresa, né? É, Mas foi porque não conseguiu entrevista com as outras duas, sim. foi isso mesmo. Como era um Isso. trabalho de disciplina, na verdade foi isso, Não o deu trabalho de tempo. disciplina, ele estava tentando, entendeu? Ele falou, olha, se eu ficar lá, né, direto, eu consigo uns 3. Aí ele comentou, eu acho que eu consigo mais. Eu falei, não, já está ficando bom, né? Se ele conseguir 3, já está ficando de bom tamanho, gente, para ter porque estudo de caso único a gente sabe, né? Não é aquela coisa, você tem que ter uma singularidade, né? A empresa tem que ser singular, né? Para você justificar um estudo de caso único. Mas, assim, em termos dos outros, né? Tudo é a questão do tema mesmo, né? Eu acho que o que chama mais é de você conhecer. Até eu, realmente. Eu não conheço nada, né, na área. Então, quando ele trouxe uma série de elementos, eu gostei muito nesse sentido, como o próprio Augusto comentou. Então, assim, eu acho assim, vamos mandar para o seminário, se eles gostarem, né? Porque eu sei que estudo de caso único tem essa coisa, né? Como a Sim, gente não deu tempo para complementar, vamos mandar. É assim que eu faço, né? Nas disciplinas, gente, manda bala e vamos mandando, né? E dá certo, tanto que tem uma publicação com ele. Eu tenho uma publicação com ele em revista que saiu essa semana, entendeu? maravilha. Não do startup, na verdade, análise textual, né? Porque eu dou Big Data Analytics, e aí ele fez ele é muito aplicado, né? Esse meu aluno é muito. Parabéns, parabéns. É Então, isso, é realmente, isso. é difícil a gente encontrar o aluno, né? Assim. Mas, gente, eu não vou continuar falando. Obrigada, Alberto, por representar aqui. Tem Obrigado. mais alguma pergunta? Porque, assim, eu queria passar já para o segundo, eu não queria realmente complementar. Eu só queria colocar um ponto aqui, pessoal, que eu acho que é super legal complementar quando conseguir ter mais amostras. Eu estava pensando durante a explicação do Alberto, qual que é o impacto que a LGPD trouxe nisso? Uau! Porque querendo ou não, você tem uma necessidade maior de cuidado com os dados, eu diria, e indo para essa via tradicional, eu não acho que todos os escritórios estão, por exemplo, aptos a fazer esse tipo de análise ao impacto disso. Então, acho que talvez o apetite de grandes escritórios buscarem legal techs para contribuir, ou mesmo uma empresa sair de um grande escritório para uma legal tech como assessoria, eu me pergunto se isso com certeza também não está mudando o perfil dessas companhias. Então, eu acho que assim, quando tiver mais amostras, daí você tem realmente, você sai do estudo de caso, vai para uma amostra robusta para entender, talvez essa seja uma variável legal para se analisar nesse como estudo complementar.
Não, perfeito. Relevante o que você falou, porque realmente a LGPD agora a gente vai sentir isso mais profundamente, ainda mais nessa área, né? Então, eu imagino realmente o impacto disso, é um recorte interessante, inclusive, muito legal, né, Alberto? Eu acho que é uma coisa para se Sim. pensar mesmo. É excelente a ideia do João também. Quando eu estava conversando com o Leandro, da Courrier, ele fala que a utilização dessas informações acaba sendo muito diversa, né? A depender do objetivo de cada empresa com quem eles têm os contratos. Então, empresas de médio ou de grande porte, algumas delas usam muito isso para o Open Finance, porque eles cruzam os dados para saber se aquelas pessoas que têm processos judiciais vão ser bons, se aquelas pessoas vão ser bons clientes dele, se vão ser bons clientes. Se ele já tem um perfil de bons pagadores ou não, porque se ele já responde por algum processo e que ele foi insolvente, que ele foi inadimplente, já tem como você prever que aquela pessoa provavelmente vai te dar trabalho. Claro, Então, eles fazem esse cruzamento de informação. tá E vendo? aí, como você Fazer falou, João, é muito análise interessante. preditiva aí, hein? Fazer análise É preditiva. Vai interessante porque bem. essas informações, ainda que sejam de ordem pessoal, né, você não vai publicar dados de identidade delas, mas são sentenças que são públicas, né? Isso. Então, essas Exato. sentenças você consegue ter acesso nos sites dos tribunais. Então, dá para você saber, né? Ter algumas dessas informações. Então, de fato, é muito interessante a gente É, fazer também sem uma dúvida. expansão desse tema, fazendo um contraponto com a LGPD. Eu acho. Interessante. Perfeito. Eu acho que a ideia, por favor, né? Tá anotado, Estou viu? anotando. Tá anotado. Obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigada aí para todos, né? Pela contribuição, inclusive, né? Vamos passar para o João ou para a Renata? Porque cada um tem Renata. uma lista, então eu estou achando melhor seguir a dele, sabe, gente? Só por isso. Eu acredito que é a Renata, né, Augusto, pela É, programação, certo? Assim, Renata. não era? Inicialmente era isso, é que apareceu para mim diferente aqui, tá? Por isso que eu estou perguntando. Renata. Inicialmente era assim. Fontes de financiamento das startups, né? Eu vou compartilhar aqui, tá, a tela. Uma ideia, professora Sônia, se eu participei de outra sessão e eu não dei essa ideia. Será que não seria interessante a gente compartilhar o endereço nosso de e-mail para a gente poder trocar Certeza, eu fiz isso alguma na outra. coisa, Não, tenha dúvida. né? Vou compartilhar, Quem sentir a vontade de compartilhar, compartilha, tá sem bom? dúvida. É perfeito, não tenha dúvida. Obrigada pela lembrança. Eu sempre faço isso, né? No final eu falo, olha, quem quiser, tá aqui meu e-mail. Para mim é interessante também trocar ideias, ainda mais pelo tema, né? Vocês estão Sim, vendo já, né? perfeito. Sim. O empreendedorismo tem sido estimulado para que se possa desenvolver o crescimento econômico do país. Com isso, há um incentivo para o desenvolvimento dos ecossistemas de inovação, onde há muitas empresas que oferecem produtos e serviços inovadores para o mercado. Esses negócios inovadores têm crescido bastante com as startups, que possuem como base a tecnologia para o desenvolvimento do seu negócio e são uma tendência atualmente no mercado. Apesar disso, elas possuem uma dificuldade de financiamento, principalmente na fase inicial do negócio, e isso contribui para a alta estatística de mortalidade que as startups possuem. Problema de pesquisa, quais são as fontes de financiamento predominantes em startup. O objetivo é identificar as fontes de financiamento utilizadas pelas startups do Polo Parque Científico e Tecnológico de Chapecó. A justificativa do estudo é pela diferenciação quanto ao ambiente em que será analisadas as empresas, que é o ambiente do Parque Científico e Tecnológico, enquanto outros estudos abordam as startups que estão em outros ambientes. As startups, elas são uma tendência para negócios inovadores e as fontes de financiamento
é um desafio que as startups enfrentam para captar recursos. O estudo contribui porque ele aborda o cenário de negócio das startups, as informações acerca de investimentos que são possíveis para startups, e com isso se pode conhecer mais a realidade das startups que estão em um parque científico e tecnológico. A revisão de literatura aborda o surgimento das startups, que foi nos Estados Unidos, na região do Vale do Silício, que é considerado um centro de inovação e empreendedorismo. E as startups impactaram bastante no modo de operação das empresas tradicionais. Os autores trazem que não há um consenso quanto ao conceito de startup, mas que as startups podem ser entendidas como uma forma nova de empreender e que se visa um melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos, humanos e financeiros. Também não há consenso quanto aos estágios do ciclo de vida das startups, mas a incubadora Medtech trabalha com 4 fases, que é a validação, a geração da demanda, a atração e a escala. As fontes de financiamento das startups são o recurso próprio, capital de risco, investimento anjo, financiamento colaborativo, aceleradoras, empréstimos, subsídios e incentivos do governo. As dificuldades que elas possuem para acessar essas fontes se dá muito pelo ambiente de incerteza que elas estão, não sabendo se a ideia de negócio ou serviço inovador será aceito pelo mercado. E, de modo geral, o crédito é mais favorável para empresas que já estejam estabelecidas, estruturadas. E também a questão da burocracia e demora da obtenção de algumas linhas de crédito faz com que fica difícil as startups acessarem esse modelo de crédito, porque elas são ágeis, elas precisam escalar. Quanto à metodologia, o estudo possui uma abordagem qualitativa, foi realizada uma pesquisa descritiva, de estudos multicasos com 12 startups. Foi realizada a visita a uma startup que estava no polo em parque científico e tecnológico para que se pudesse identificar e entender o contexto dela estar naquele ambiente. E isso auxiliou a elaboração do roteiro da entrevista, que foi composto por 15 questões norteadoras. A coleta de dados foi por meio da entrevista semi-estruturada, que foi realizada com 12 gestores das startups. No período de janeiro a fevereiro de 2023, as entrevistas foram realizadas no formato presencial ou pela ferramenta Google Meet, conforme a disponibilidade dos entrevistados. A análise de dados utilizou a técnica de análise de conteúdo e os dados foram analisados de forma descritiva por meio de quadros. Quanto aos resultados, as startups são caracterizadas da seguinte maneira: 7 possuem menos de 5 anos e 5 startups possuem mais de 5 anos de existência. A maioria das startups elas aumentaram o número de profissionais envolvidos no negócio ao longo dos... Quanto ao papel da incubadora, é por meio da incubadora que as startups estão vinculadas ao polo em parque científico e tecnológico. Elas destacam muito papel que a incubadora teve para transformar a ideia em negócio, que a incubadora oferece muito suporte para que eles possam estruturar o negócio e buscar recurso. A incubadora oferece muitas capacitações, consultorias e mentorias. A incubadora disponibiliza espaço físico de qualidade e possibilita que eles façam muitas conexões e network. Um entrevistado destaca que a incubadora colocou ele junto com outras empresas que estavam no mesmo momento que eles, e que isso fez a diferença para ele. Outro entrevistado destaca que a incubadora teve um papel importante para eles poderem organizar a empresa. Quanto às fontes de financiamento, predominaram as fontes de editais e capital próprio. A maioria das startups elas não tinham claro, quando elas iniciaram a ideia do negócio, que opções de financiamento elas poderiam buscar, e muitas delas destacam que o conhecimento dessas fontes para obter recursos veio por meio da incubadora, do Polipark e da universidade que está nesse ambiente, da incubadora e do parque. Os entrevistados consideram que o aporte de recursos de terceiros é necessário para as startups, porém é preciso considerar o tempo que a empresa possui, a visão que os sócios têm e a fase em que o negócio está, qual que é a necessidade da empresa naquele momento. O entrevistado destaca que o ideal seria primeiro a empresa validar bem a ideia e conseguir atender um mercado mínimo sem ter investimento de terceiro. E aí, a partir do momento em que há uma validação do produto, analisar se é viável buscar um capital de terceiro para alavancar o negócio.
Quanto aos incentivos e dificuldades para as startups, 6 startups consideram que há muitos incentivos, 3 que há poucas, 2 entendem que já houve um período com maior incentivo, e uma startup entende que, conforme o setor segmento, há mais ou menos incentivos. Quanto às dificuldades, 7 startups tiveram dificuldades para conseguir captar recursos e 5 colocam que não tiveram dificuldades para captar recursos. As considerações finais, que as fontes de recursos utilizadas pelas startups foram os editais, capital próprio, a receita do próprio negócio de clientes, as instituições bancárias, outros negócios que o sócio possuía, aceleradora, familiares, premiações obtidas em concursos que participaram, capital de investidor anjo, crédito obtido em cooperativas de créditos e receita de outros produtos que o negócio possuía. As fontes, então, mais utilizadas pelas startups foram os editais, capital próprio, a receita do próprio negócio dos clientes, aceleradora e investidor anjo. A maior parte das startups utilizaram recursos de editais e capital próprio, então isso destaca a importância de políticas públicas para estimular essas empresas e a importância do capital próprio para que se possa iniciar as startups. Então, destaca-se também como considerações que é necessário abrir recursos de terceiros para que as startups possam alavancar, porém, o empreendedor deve analisar a situação que a empresa está e o que ele deseja para o negócio dele, porque a partir do momento em que você capta recursos de terceiros, você pode ter que abrir mão de um percentual do negócio. A maioria dos entrevistados, então, considerou que houve dificuldades para conseguir obter recursos e que há mais incentivo para startups do que para empresas tradicionais. E que o ambiente em que eles estão inseridos, que é o ambiente do Parque Científico e Tecnológico, proporciona uma rede de contatos e de suporte para o desenvolvimento do negócio. Ótimo. Obrigada, Renata. Renata, você é da Universidade de Chapecó também? Eu não lembro, eu não vi. Chapecó. Tá, tudo de Chapecó mesmo, né? É bem interessante esses trabalhos nos polos, né? Que eu estava comentando que eu fiz um no polo do Fundão, lá do Rio de Janeiro, na época do meu mestrado, isso, e realmente é um mundo à parte, né? E, inclusive, foi na época, era por causa do pré-sal, né? Então, mas eu fiquei espantada, efetivamente, que não tivesse, fazendo uma colocação, né, antes de abrir aqui, mas assim, vamos dizer assim, o maior, para mim não é espanto de que as linhas de fomento sejam uma via, né? Então, os editais, isso efetivamente para esse tipo de polo é super comum isso. Agora, me espantou de não ter uma representatividade na parte de venture capital, né? Capital, que é uma coisa que é nessa área, né? Em termos de agro, para mim foi meio espantoso mesmo, né? Até gostaria de saber de você aí como é que você sentiu isso. A literatura destaca bastante essa forma de financiamento para as startups, né? Mas para essas que estão aqui no Poli, não houve incentivos por esse lado, né? Houve mais capital próprio, que eles investiram, que eles conseguiram por editais, e alguns conseguiram com aceleradoras, que aí eles conseguiram alavancar o negócio, tanto que durante a pesquisa, uma das startups, ela fez uma fusão com uma empresa do mesmo segmento do Rio de Janeiro, e foi uma que teve aceleração, né? 2 delas destacaram muito o programa de aceleração que elas conseguiram participar, que foi onde impulsionou o negócio. E o que se percebe, assim, é que a maioria das startups, elas não conseguem se desenvolver muito porque falta capital. E aí, alguns sócios, eles não querem abrir mão do negócio, não querem perder o controle do negócio. E aí, não abre para terceiros, né, investir, porque aí, a partir do momento que abre, vai ter que ceder um percentual, né? E aí, eles têm medo de perder o controle e o foco do negócio. Não, é incrível. Você vê? E aí, algumas delas também, elas só vão crescendo à medida em que vão gerando receita, né? Tanto que uma delas, eles tinham vários produtos no início. E aí, um se destacou, né? A parte ali da gestão do futebol, esse produto deles se destacou e eles focaram só nisso, deixaram os outros produtos que eles tinham de lado, focaram nisso, cresceram bastante, e eles aplicam só o recurso que entra
desse produto deles e do capital dos sócios, porque eles não querem abrir empresa para não perder o controle. Olha E só. aí já uma outra startup que é ligada à área do meio ambiente, né, que ela tem um aplicativo que distribui recompensas para hábitos sustentáveis, ela precisa de capital de terceiros porque ela não consegue se desenvolver, e aí eles destacam que já tem outras startups surgindo oferecendo o mesmo produto que eles. E aí ele diz que se eles não conseguirem um capital de terceiros, eles não vão conseguir alavancar o negócio. E inicialmente ele não queria abrir para o capital de terceiro porque ele não queria perder o controle, mas aí ele viu que ou ele abre e cresce, ou ele continua fechado e vai perder o mercado para as startups que estão vindo, né? Perfeito, perfeito. Muito bom mesmo. Eu achei excelente, inclusive por dar esse panorama, né? Eu acho que a grande contribuição é o panorama mesmo, de como está isso, né? Em termos de, inclusive dos polos, depois, todos esses anos, a gente está. De novo, né? Eu vou falar porque a questão das fintechs, né? Elas tomam uma proporção muito maior, né? Quando você analisa frente às outras, dos outros tipos, né, de startups. Então, é bem interessante ver isso, inclusive de lá, né, que é recente. O Polo tem quantos anos? Ele foi criado, ele tinha uma outra denominação, mas ele demorou a se desenvolver. Então, assim, nos últimos 2 anos que ele foi impulsionado, que, por exemplo, ele construiu uma sede própria, porque ele existia antes dentro da no Chapecó, né? Isso, Ele não tinha nem estrutura. E aí, há poucos anos ali, até por conta da gestão que teve do governo, eles conseguiram subsídios para construir um parque para poder tirar, né, e dar mais visibilidade, tirar de dentro da universidade e abrir mais ele. Então, hoje, dentro, o terreno é da universidade, ela tem a concessão para gestão por 20 anos, eles conseguiram construir uma estrutura e aí conseguiram abrigar mais empresas, né, que eles destacam muito a importância deles estarem juntos no mesmo ambiente. Então, tem com muita certeza. troca de informação, tem muito suporte para estruturar o negócio, porque muitos não têm formação na área de gestão, não têm noções, né? E eles destacam que a incubadora ajuda muito isso, né, para eles. Então, Isso, assim, ele foi criado, acho que em 2012, o parque, mas ele tinha, então, eu lembro que eu tinha lido ele tinha outra denominação e, digamos tinha outra assim, ele denominação. não tinha visibilidade. Foram Isso. nos últimos anos que ele foi construído, é uma estrutura grande, bonita, as pessoas veem ele, que ele ganhou visibilidade, que daí ele também teve um nome, né? Nossa, por favor, eu vou abrir aí para o João e para o Alberto, né, para o Augusto, né, que faz também uma boa contribuição. É, Por favor, eu né? gostaria de falar. Nossa, eu simplesmente deixei o Fabiano e o Daniel de fora, desculpa. É aberto a todos, né, com certeza. Parabéns pelo trabalho, Renata. Eu primeiro queria pontuar a respeito da escolha do parque, né? Eu acho que um trabalho que vai, assim como o do Roberto também, né? Que estuda um determinado parque, né? Eu acho que tem que fundamentar bem por que está analisando aquele ali, onde chegou, por que estudar, porque tá, não é comodidade, mas é porque por facilidade de acesso à informação ou algo nesse sentido, fortalecer essa questão. Eu falo que eu também estudo incubadora, sou servidor do Instituto Federal lá de Mato Grosso, né? Hum, E lá nós temos a ativa incubadora. O meu doutorado, eu estou estudando, né, a questão. E assim, eu entendo ser importante esses parques, essas incubadoras, né? E eu estou falando isso para você porque eu estou tendo muita dificuldade, né, em coletar dados, em justificar por que usar aquilo, por que analisar este ou aquele. Os dados ainda não estão todos aí à mostra para a gente. A questão do objetivo também, eu acho que não é só identificar as fontes que você fez, eu acho que você fez coisas a mais, descreveu, analisou, as fontes de financiamentos, né?
Um problema pontual que eu particularmente não gosto de utilizar, você coloca no problema de pesquisa a questão em si, né? Eu acho que o problema é uma contextualização que, ao final, vem a questão que você quer resolver. Tanto no resumo como no texto, né, do artigo, tá problema de pesquisa e logo uma pergunta, né, que é a questão. Mas, assim, eu queria que você comentasse, né, a respeito do que você acha que pode ser estudado, quais suas sugestões de pesquisas futuras, né? Comentar um pouco o que pode ser feito e também comentar um pouco do porquê que você foi nesse parque, tá? Parabéns, Renata. Parabéns pelo trabalho, pelo esforço. Obrigada. A ideia de pesquisar em parque foi para ver se tinha alguma diferença nas fontes de financiamento, né? Por elas estarem num ambiente tecnológico, num ambiente que tem visibilidade, se elas conseguiriam ter acesso a alguma fonte diferenciada das demais startups. E aí o recorte foi só para um parque por conta da dificuldade de conseguir acessar as empresas e conseguir fazer a entrevista, né? Por exemplo, tem acho que uns 5 parques aqui no estado de Santa Catarina, né? Conseguir acessar as empresas as startups que estão nesses parques e fazer a entrevista, aplicar um questionário é difícil, né? Então, foi recortado para um parque, por ter essa proximidade, o próprio diretor do parque, ele é professor na instituição, então ele deu um suporte no sentido, assim, de conversar. Haviam 12 startups, eu consegui entrevistar as 12, mas foi por muita insistência, senão não ia conseguir com as 12, né? Porque tem os que não querem dar entrevista, embora você diga assim, a gente não vai abordar valores, né? É uma questão, assim, que a gente queria ter abordado, a questão de valores, né? Quanto de capital investiu? Mas aí a gente achou que ia ter menos participantes ainda, né? Porque muitos não querem divulgar valores. Então, foi mais por esse sentido, assim, o recorte só para um parque, para conseguir acessar todas, né? Entrevistar todas. Veja, as entrevistas você fez daquele período que você colocou lá, 18 de janeiro a começo de fevereiro? Sim, eu levei um cansaço. Guarda, porque quem... Não, falando sério, eu acho que você ficou insistente mesmo neles. Insisti. Teve uma startup, ela está num processo de stand-by, né? Que ela é mais ligada à área da educação, ela vem de disciplinas isoladas, assim, para você reprovar numa disciplina, você precisa cursar para poder se matricular para o próximo semestre, algo assim, ela vem dessas disciplinas isoladas, e daí ela está em stand-by. E aí ela não queria dar entrevista porque ela disse que não tinha contribuições a fazer. E eu insisti bastante com ela porque eu queria fechar com as 12, né? Claro. E aí uma questão assim que não precisaria ser as 12, por exemplo. Mas se eu não tivesse entrevistado as 12, por exemplo, eu não teria tido um achado de, por exemplo, uma startup, ela teve recursos da Lei Rouanet, que eu achei, para mim, foi interessante Boa, eu não procurar isso, tinha né? notado, mas me abriu os olhos na hora que eu falei assim, gente, Lei Rouanet, né? Não, para mim foi um espanto, ainda mais um polo, né? Que no final, eu não sei se isso também é uma coisa meio enviesada que eu estou tendo do Rouanet, a gente fica sempre imaginando o Rouanet incentivando os empreendimentos de entretenimento, né? Você não consegue, na verdade, eu nunca imaginar que teria realmente para um tipo de startup, de polo tecnológico. É muito fantástico isso. Mas teve um caso, no caso, né? Isso foi. É uma startup que ela produz livros infantis, né? Histórias infantis. Elas escrevem a história infantil, né? E aí, isso então é uma característica também, né? Que elas conseguiram... É o meu viés, eu estava certa, então, porque é bem nessa área de artes, né? De livros, de artes em geral, que tem muito mais interessante isso. Inclusive, essa diversidade, né, de fontes que de financiamento que é interessante, realmente, não tenha dúvida. A sugestão de estudos futuros que a gente traz seria analisar essas startups que se destacaram, né, essas unicórnios, né, que, por exemplo, a Nubank, a Amazon, né, que fontes elas acessaram para ter tido esse boom, assim, ter, né, escalado rápido e tomado essa dimensão, né, se teria alguma fonte diferente, porque
nessa pesquisa ali, as startups que estão no ambiente do Poli, elas acessam as mesmas fontes que outros. O que eu percebi de diferença é que elas conseguem acessar mais editais, porque elas têm um suporte, eles colocam a dificuldade que é se inscrever no edital, entender o que pede no edital, né? Então, a incubadora deu muito suporte para isso. Isso pode ser uma característica porque tantas startups acessaram editais, né? Mas é isso, com certeza é o apoio que você tem das incubadoras, não tenha dúvida. Aqui também na USP você tem incubadora, então efetivamente são essas linhas que estão vamos dizer, preponderância, entendeu? Em termos de fontes de financiamento. São basicamente essas. Eles até colocaram, alguns entrevistados colocaram, né, que às vezes só sabiam, tá acabando o prazo do edital, acabou o edital, né, e com a incubadora ali, eles estando no pólen, no parque ali, eles são avisados com antecedência, porque eles têm um escritório de projetos até dentro do parque, que eles fazem um levantamento do que há de oferta em editais, e aí eles divulgam, eles encaminham para as startups para ver se elas se interessam, e depois eles dão suporte para elas submeterem o projeto, né. Porque é super enrolado para fazer aqueles projetos. É bem burocrático, né? Eles colocam que é difícil assim participar e, inclusive, expor a ideia de negócio deles é difícil. E aí a ideia seria de estudos futuros analisar essas startups que foram destaque, assim, que cresceram rapidamente, né? Se elas, o que elas conseguiram de financiamento, quais linhas, né? Para ter esse boom, assim, né? Por exemplo, Essa é a foram contribuição, né? aceleradas, né? Porque tem duas startups ali da pesquisa que percebe que ela acessou mais fontes de financiamento. Foram duas startups que foram aceleradas, que passaram pelo processo de aceleração, né? Legal, Acho legal. que o Nubank teve uma parte de capital próprio e Venture Capital. Acho que elas começaram, não é? Exatamente. Não, exatamente. E esse ponto é importante que a Renata trouxe, porque faz um pouco da conexão com o trabalho que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, que, de fato, os unicórnios, se você for entender as fontes de captação deles, a maior parte deles vem de Venture Capital e Private Equity. 90%. Então, o próprio Nubank, o Quinto Andar, que tem aqui no Brasil, todos esses principais rodaram várias séries, série A, Todas as série B, rodadas, depois todas foi as só rodadas. Venture Capital, a Então, maioria. e é muito interessante esse achado do trabalho da Renata, porque mostra o quanto, assim, as empresas querem reter a sua participação, mas, de certa maneira, isso também está limitando um pouco o crescimento delas. Então, se você não diversifica a sua possibilidade de financiamento ou a forma de financiamento, mesmo que você perca um pouco de equity ali, isso acaba sendo assim, as opções de você se alavancar são menores. Isso. Então, no final do dia, isso acaba sendo como impeditivo do próprio crescimento. E você não vê tantos unicórnios, por exemplo, que cresceram só com capital próprio ou por editais, por exemplo. Você não vai achar tantos. A maior parte é venture capital e private equity. Exatamente. Bem colocado. Mais algum comentário? Alberto, por favor. Levantei a Você mão está aqui. cozinhando. Renata, parabéns, gostei muito do seu trabalho. Achei bem relevante, sim. Tem duas coisas que eu achei interessantes quando você estava apresentando. Uma delas era do ecossistema de inovação, que é uma parte que eu estou estudando agora também. E a gente percebe, de fato, que se essas startups não tivessem junto do pólen, né, elas talvez não tivessem essas informações todas que são muito relevantes e são necessárias para o crescimento delas. Então, a gente percebe o quão importante elas estarem inseridas nesse ecossistema de inovação e como você falou, estar perto dessa outra alavancadora que explica para eles como é que é feito o edital, ter um suporte mais técnico para eles é muito importante, é muito relevante. E eu tinha uma outra pergunta que era mais ou menos, tu percebe pelo objeto dessas empresas se tem muita diferença na captação desses recursos a partir dos produtos que elas estão desenvolvendo ou não? Tipo, como você falou, essa que desenvolvia os livros infantis, ela teve mais o acesso à Lei Rouanet também. Então, a depender do objeto delas, é muito diferente de onde eles conseguem retirar o capital.
Ah, é uma boa pergunta. A conexão do É, produto com o tipo de financiamento. não, só o que difere, assim, seria as que conseguiram passar pelo processo de aceleração, que elas têm um serviço diferenciado, digamos, né? Uma, ela faz um controle de temperatura de alimentos, né? Aonde o alimento estiver, desde o momento em que ele é produzido até ele chegar no destino final, há todo um monitoramento da temperatura da carga, para não perder o padrão de qualidade, algo assim, né? E a outra, ela faz um monitoramento de transportes, inclusive é ela que monitora o transporte da Coca-Cola. Então, essas duas que eu percebi diferenças, que são um serviço mais diferenciado e que talvez elas tenham clientes maiores. E isso, eu percebi a diferença de financiamentos que elas acessaram, mais para a questão da aceleradora. As outras, elas têm, por exemplo, essa que tem a parte ali de gestão dos dados, né, de equipe de futebol, ela tem um serviço diferenciado, pelo menos aqui para a região, mas ela não acessou, assim, fontes diferentes, né, talvez por ter clientes menores. Talvez é o tamanho do cliente que ela conseguiu, alavancou para ela conseguir acessar uma fonte diferenciada, que no caso foi passar pelo processo de aceleração. Faz sentido. Total. Parabéns. Obrigado. Faz total sentido. Obrigada também. Mais alguma pergunta? Os ouvintes têm alguma pergunta a fazer? Podem, por favor, não fiquem tímidos, né, a respeito das, porque é uma forma de a gente realmente ganhar muito no conhecimento, né, principalmente que são startups muito diferenciadas, né, essa sessão eu achei bacana, porque são bem diferenciadas, então é interessante, né, entender um pouquinho mais estes segmentos. Queria só parabenizar a Renata, porque eu sei o quanto eu sou colega dela na UNO Chapecó, e eu sei o quanto ela correu atrás dessas entrevistas, como foram difíceis de conseguir, de agendar em pouco tempo. Então, ela fez um trabalho fantástico em pouco tempo. Parabéns mesmo, Renata. Ficou muito bom e acredito que todos os colegas que estão aqui e todos os nossos lá sabem do teu potencial e estão te dando os parabéns também, porque foi um ótimo trabalho, realmente. Meus parabéns. Isso é fruto de... Você está fazendo mestrado, Isso, doutorado? faço mestrado em Ciências Contábeis e Administração, é o artigo de uma disciplina. Ah, olha aí, que legal. Muito bacana. Obrigada, Fabiana. Tá Muito aprovada na parabéns. Olha, disciplina. meus parabéns mesmo, viu, Renata? Muito, muito bom. Por todos esses foram colocados, efetivamente. A gente sabe o quanto que é sofrido, né, para colher dados. Né? Quando eu fui olhar o trabalho do João, eu falei, gente, como é que ele conseguiu tudo isso? Né? Porque eu estava além. Pena que eu não tinha acesso ao artigo também, viu, João? Eu não tenho. Se você puder me mandar o artigo, agradeceria. Claro, claro, com certeza. Tinha o resumo e o seu vídeo, né? Eu falei, caramba, né? Olha o acesso a esses dados todos, né? Ok, você acessou várias bases, né? Mas deve ter sido um trabalho... Bom, vamos entrar então nesse assunto. Então, olha, eu agradeço, muito bom o trabalho, meus parabéns mesmo. Eu acho que, só para enfatizar um pouco o que foi colocado, não tenha dúvida que o suor que a gente tem que gastar, que a gente acaba produzindo em cima de ficar atrás, né, das pessoas, não é fácil. Fazer o trabalho tem essa coisa braçal, né, de fazer. Agora, essa coisa de não ter as pessoas para responder, então é muito complexo mesmo, não tenha dúvida, meus parabéns. Eu acho que você foi, vamos dizer assim, não diria que foi felizarda, né? Mas eu acho que foi muito, muito sangue mesmo aí. Tá bom? Então vamos. Insistente. Insistente, mas tem que ser, né? Tem que ser. Tá perfeito. Meus parabéns. João, por favor, se Vou você. compartilhar novamente aqui, pessoal. Obrigado, Augusto. Eu nem estou sendo muito formal, gente, porque essa história dos vídeos, só para fazer, antes de você começar, essa história dos vídeos é muito louco, né? Eu estou tão acostumada também com o congresso que era presencial e a gente fazia uma coisa de formalização, e agora com essa coisa do vídeo que vem e tem 8 minutos, eu já nem apresento para ninguém, porque então já entra direto, né?
É. Vocês me desculpem, viu, pela falta de formalidade. Que isso, Sônia, eu acho muito bacana, tá certo. Vou iniciar aqui, pessoal. Olá, o estudo aqui apresentado ele é referente à relação do perfil de investidor e dos financiamentos na determinação do tempo do evento de saída de unicórnios. Esse estudo foi desenvolvido para efeito da conclusão do mestrado profissional em administração, feito por mim, João Augusto Andrade, em conjunto com a minha orientadora, Adriana Bortoluzzi, e também com a minha co-orientadora, Andréa Minati. O que será apresentado aqui se refere tanto à introdução, quais foram as motivações e objetivos desse estudo, qual o referencial teórico utilizado, quais foram as hipóteses, as principais variáveis dependentes e independentes de controle, assim como a metodologia e a base de dados. Por fim, os resultados desse estudo e também as conclusões e limitações desta análise. Como introdução, é super importante, né, trazer o conceito dos unicórnios, a representatividade deles dentro da economia. Eles têm aumentado muito ao longo dos últimos anos e eles têm visto como empresas diferenciadas, pois se ressaltam um parâmetro de sucesso em comparação às demais companhias. Entende-se também que a existência de uma janela de oportunidade e a localização geográfica desses unicórnios favorecem a execução de um evento de saída bem-sucedido. Então, o intuito principal desse estudo é contribuir com análises teóricas e empíricas e que possam mostrar a associação entre o número de rodadas de investimentos, o volume médio captado por ano, a reputação dos investidores de private equity venture capital desses unicórnios e a presença de hedge e crossover funds desses unicórnios e como eles estão associados ao evento de saída bem-sucedido. E como referencial teórico, o primeiro ponto se refere ao número de rodadas de investimento. Entende-se que quanto mais rodadas de investimento um unicórnio receber, maior vai ser o impacto positivo no seu valor de mercado e também os venture capitals e private equity utilizam isso como uma maneira de consolidar sua presença dentro dessas companhias. Ou seja, espera-se que o unicórnio que receba mais rodadas de investimento tenha uma reputação melhor diante das outras empresas no mercado. Da mesma maneira, o volume médio de investimento captado por ano, ele serve tanto para acelerar a tese de crescimento de uma empresa investida de um fundo, assim como aceleram o processo de uma startup se transformar em um unicórnio. Então, de acordo com a literatura existente, tanto o número de rodadas de investimento quanto o volume médio captado por ano tendem a ter uma associação positiva com o evento de saída de um unicórnio. Analogamente, tem-se a reputação desses fundos que investem dentro desses unicórnios, porque eles trazem um efeito de certificação, promovem a alavancagem econômica e impactam diretamente o direcionamento estratégico, de modo que, por meio desse direcionamento estratégico, eles conseguem promover melhora nos processos das companhias e também um melhor direcionamento para a conclusão da tese de investimento e crescimento. E, por fim, nos últimos anos, notou-se a existência de fundos de investimento um pouco diferentes dos já existentes de private equity venture capital. São os denominados hedge funds ou crossover funds. São fundos com perfil mais agressivo, agnóstico, e que sempre buscam oportunidades com rápidos retornos, independentemente do mercado no qual esses unicórnios estão localizados. E atualmente, de acordo com os últimos estudos e as últimas literaturas, o Tiger Global, o SoftBank e o Fortune têm se mostrado como os principais hedge funds. Então, o intuito dessa análise é verificar o quanto a existência de um hedge fund está associada com a execução do movimento de saída bem-sucedido. Isso tem-se as hipóteses do estudo. Então, a primeira hipótese menciona que o número de rodadas de investimento está associado com o tempo entre uma empresa se transformar em unicórnio e a execução desse movimento de saída. Analogamente, a segunda hipótese diz que quanto maior o investimento anual captado por esse unicórnio, menor será o tempo entre esse unicórnio se transformar de fato em unicórnio e a execução do evento de saída. A respeito da reputação dos fundos, entende-se que quanto melhor a reputação de um fundo de venture capital private equity, espera-se que isso seja associado positivamente com o evento de saída, ou seja, reduzindo o tempo entre a conversão em unicórnio
no momento no qual a empresa atinge o valuation de $1 bilhão, até a execução do seu movimento de saída desse fundo. E, por fim, a quarta hipótese visa entender a influência dos hedge funds a respeito do tempo entre o unicórnio se transformar numa empresa de $1 bilhão e o evento de saída. As variáveis dependentes e independentes desse estudo foram o tempo entre o unicórnio se transformar de fato em unicórnio e concluir um M&A, um IPO, como evento de saída bem-sucedido, essa variável dependente do estudo. E as 4 variáveis independentes são o número de rodadas de investimento, o volume médio de investimento por ano, a reputação do investidor, venture capital e private equity, e a existência de um hedge fund ou crossover fund. Como variáveis de controle, tem-se desde a saída, o ano que se executou o evento de saída, até se trata-se de um unicórnio ainda em operação, passando pelo valor dessa companhia, o valuation dessa companhia, se ela está localizada em uma economia num país emergente ou no mercado de economia avançada, assim como o ano no qual essa empresa atingiu o patamar de unicórnio. A base de dados e a metodologia versam sobre evento de saída de bem-sucedido. Neste estudo é um M&A ou um IPO. Falência, deslistagem e reverse takeover foram considerados como eventos de saída de insucesso e não existem eventos competitivos nesta amostra. Os unicórnios analisados, eles executaram o movimento de saída entre fevereiro 13 a fevereiro 23, e a principal fonte de dados aqui é o Crunchbase, apesar de que foram utilizadas informações secundárias e complementares de outras fontes, como o CB Insights e o PitchBook. A base de dados inicial continha 1.861 unicórnios, foram excluídos 404 amostras, pois não continham todas as informações necessárias para esse estudo. Ao fim, tem-se uma amostra de 1.446 unicórnios, sendo que 230 executaram o movimento de saída. Para o entendimento da associação entre as hipóteses, as variáveis dependentes e a variável independente, foi utilizada uma análise de sobrevivência que mede o tempo decorrido entre um momento zero até um evento pré-determinado, neste caso é a execução da abertura de capital ou um M&A. E para entender o impacto da associação, foi utilizado o modelo, a regressão proporcional de Cox, que ela avalia a taxa relativa entre a ocorrência do evento e uma determinada variável. Por fim, foram construídos 6 modelos de regressão, o primeiro deles contendo somente as variáveis de controle. Os modelos M2, M3, M4 e M5 avaliam a influência das variáveis de controle mais uma variável referente a cada uma das hipóteses. E, por fim, o modelo 6 considera o impacto de todas as variáveis em conjunto. O primeiro resultado relevante desse estudo é a respeito da análise descritiva das variáveis unitárias, que mostram que a taxa total de saída dos unicórnios dessa amostra é de 15,9% e 4,76 semestres. Ou seja, se uma variável ela traz um efeito no qual a taxa de saída é superior a 15,9%, espera-se que o tempo seja menor do que 4,76%, que é o que se nota, por exemplo, na variável Average Fund, na qual eu tenho uma taxa de saída média de 22,2%. Analogamente, tem-se o mesmo efeito para a existência de um investidor com alta reputação, medido pela variável Top VCPE, e também pelo fato do unicórnio estar numa economia mais avançada, também impacta positivamente na taxa de saída. A segunda análise importante aqui é a taxa da ocorrência de um evento bem-sucedido de saída. Como pode ser notado também nas variáveis unitárias, nota-se que no momento médio da amostra, que é 4,76 semestres, as variáveis Average Funds, Top VC, Economy e Hot Market, elas mostram que possuem uma taxa de evento de saída maior do que a taxa de referência, que é 8,5% para o semestre, para o período de tempo de 4,76 semestres. Ou seja, identifica-se uma associação, espera-se uma associação positiva dessas variáveis em relação a toda a amostra. Ou seja, um unicórnio que tem um investimento maior do que a média, ele vai apresentar um tempo menor de execução do evento de saída em relação aos demais. Por fim, o resultado das regressões
Então, com base nas regressões de Cox e dos riscos relativos, nota-se que existe uma associação positiva entre o número de rodadas, o investimento captado por ano e também a reputação dos investidores. Pois os modelos M2, M3 e M4 mostraram que essas variáveis, o número de rodadas, o investimento médio e a reputação dos investidores apresentaram significância estatística e também, ou seja, taxa relativa maior do que 1. Ou seja, a taxa relativa maior do que 1 significa que eles estão associados positivamente ao tempo de saída. Ou seja, se ela é maior do que 1, ela vai ser, o tempo de saída para um determinado tempo de referência vai ser menor em relação ao da amostra. Isso também foi identificado com o modelo M6, no qual tem-se todas as variáveis. Por outro lado, não foram encontradas evidências nas quais se tem a significância estatística que mostram que crossover funds impactam no tempo de execução do evento de saída bem-sucedido. Então, quais são as conclusões desse estudo? As conclusões principais: infere-se que o número de rodadas, o volume médio captado por ano e também a reputação dos fundos de Venture Capital e Private Equity estão, sim, associados positivamente ao tempo entre a conversão de unicórnio e o evento de saída. Ou seja, espera-se que um unicórnio que possua investimentos advindos de fundos com melhor reputação apresente um tempo menor de abertura de capital ou execução de um M&A. Por outro lado, não foram encontradas evidências estatísticas que mostrem que hedge funds ou crossover funds têm impacto sobre o tempo de execução de um evento de saída bem-sucedido. Quais foram as limitações principais desse estudo? Disponibilização das informações, então tem-se fazer uma análise de âmbito global, não dá para fazer uma análise localizada, por exemplo, no Brasil, porque não existem dados fundamentados que apresentem uma gama de dados suficiente para que possa se fazer uma análise dessa robustez como foi feita para aspecto global. As pesquisas futuras elas podem apresentar medidas mais aprofundadas como fundos qualificados, conforme foram vistos nos estudos de Kang. Não existem eventos concorrentes nessa análise, então, caso seja uma análise mais ampla, podem existir, eles devem ser tratados de maneira específica. E considerou-se somente fundos que buscam retorno financeiro e também parâmetros financeiros estáticos ao longo do tempo. Não foram consideradas, por exemplo, mudanças de estrutura de capitais ao longo do tempo. Obrigado. Excelente. Meus parabéns, João. Um trabalho excelente, realmente. Você já concluiu, então, o mestrado? Sim, esse foi o meu trabalho de conclusão, né? Foi a dissertação. Eu defendi ela em julho, lá no INSPER, e logo depois nós submetemos ao SEMEAD. Mas sim. Excelente, meus parabéns mesmo. É um trabalho bastante apurado. Agora, é uma pena que você não consegue de novo recortar, né? Quais são as empresas, né? E segmentos, né? Seria E isso a gente consegue fazer um recorte, porque, por exemplo, na base do Crunchbase, você tem informações como quais são as principais ações daquela empresa, se ela é uma fintech, se ela é uma legal tech, que nem nós estamos. Você tem isso, mas como você está olhando assim, você depende de uma base pública de informações, né, que a empresa vai lá e imputa, você vai ter naturalmente uma grande massa de startups e unicórnios nos Estados Unidos, na China, na Índia, mas se você vai afunilando... Na Inglaterra. Inglaterra bastante. Dos 5 principais são Índia, China, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. São os principais. Só que por exemplo, quando a gente pegou a primeira amostra para olhar tudo, no Brasil tinham menos de 30 unicórnios que fizeram um movimento de saída. Então, você acaba limitando muito, né? Então, o que é uma pena, porque até foi uma das recomendações que a gente recebeu quando submetemos o trabalho seria legal ter uma análise focada no Brasil. Então, isso acaba sendo uma limitação do estudo, porque hoje, ou você tem... Assim, ou você olha algo a 30 mil pés de altura, que é o que a gente está fazendo aqui, afunilando numa perspectiva global, ou você olha muito focado, que, por exemplo, é o trabalho que a Renata fez, que o Alberto fez. Você vai num segmento específico, num lugar específico. Então, acaba sendo uma limitação, né, no final do dia.
Não, não tenha dúvida, é uma limitação. O que você. Veja, o trabalho está excelente, né? Não é uma crítica, não, pelo amor de Não, Deus. sem dúvida. O trabalho está excelente. Não é nem. É que é uma pena no sentido só de a gente descobrir, né, efetivamente, quais seriam essas 230 que você falou, né? São 230, na verdade, que São. chegaram no evento, é o evento de saída, né? Então, assim, inclusive, a gente dá para imaginar, se, por exemplo, dentro do Brasil, você sabe quais são que chegaram lá em IPO, que é, né, é pífio, né? Sim. Então, IPO, e no caso de M&A, você tem realmente vários casos aí de fintechs, inclusive, né? Sim. Que você consegue identificar, né? Mas realmente seria um plus, né? Nesse sentido. Sim. Mas o trabalho está muito bom, eu acho que teve né? Eu não teria pensado na regressão de Cox, realmente faz todo sentido, né? Depois eu estava pensando aqui, estatisticamente, não tem a dúvida que foi uma escolha correta em cima das hipóteses que vocês elencaram, né? Então, sou forte aqui. Então, definitivamente, o trabalho, eu parabenizo, né? Obrigado. Quanto tempo você levou para fazer essa levantamento? Fecha um pouquinho isso. Quanto tempo você levou para elencar toda essa base, trazer os dados para fazer a análise estatística e tudo mais? Entre você começar a captar, a gente começar a captar as informações e concluir o modelo, foram 6 meses. Eu até que pensei que fosse pior. Não, porque assim, o principal trabalho foi, primeiro, elencar quais são os unicórnios por base da base principal do Crunchbase, e daí você tem que começar a ver quais são as variáveis de controle que fazem sentido. Então, valuation, nem todas têm na base do Crunchbase, então fomos buscar no CB Insights. Quais unicórnios saíram, Não, eu sabe? falo nesse sentido, quer dizer, para você trazer isso bem colocado, você, ok, usou a Crunchbase, que seria a sua base more, e aí você tinha que ficar procurando nas secundárias esses elementos que não estavam lá, né? Então, imagina o trabalhão, realmente, não é fácil, não. Eu já tive dois casos, né, de alunos lá do mestrado que queriam muito fazer, né, esse trabalho, porque a FIPECAF, ela trabalha muito com economática, né? Então, é aquela coisa, fazer dados painel, né? E então você tem a economática, isso, para as empresas que estão lá no mercado, não, abertas, né? Então, efetivamente, você consegue. Agora, em startups, aí eu tive caso de aluno que chegou e falou, eu queria tanto fazer o trabalho. Eu falei, nós temos aí um tremendo limitador, né? Eu adoro o tema, eu gosto, é uma linha de pesquisa que eu tenho, mas é um pega para capar para conseguir os dados, né? Então, se você não faz assim um estudo de caso, onde você vai lá entrevistar e também conseguir com que eles, né, te municiem, né? Fica muito mais difícil. Agora, eu achei excelente. Eu acho que dá um bom embasamento de como está a situação em termos mundiais, né? Ele nem separa em termos de países, por exemplo. No Não, Crunchbase. isso nós conseguimos. Isso você tem a informação dos países. Você consegue ter o país de origem, tanto que foi uma das variáveis de controle que nós utilizamos, né? Que é a economia, se está numa economia avançada ou não. Então foi feito com base no país do headquarter daquele unicórnio. Então dá para fazer, por exemplo, dá para fazer um mergulho, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma massa bem crítica para você analisar. Agora, se você vai pegar um país, por exemplo, que na amostra toda ele tem 8, 9 unicórnios, sendo que um somente fez o movimento de abertura, você acaba tendo uma análise muito enviesada. Mas para países que você tem lá 800 unicórnios, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, sim, dá para fazer uma análise mais aprofundada para entender, ok, nos Estados Unidos, talvez eu tenho um venture capital de boa reputação seja mais importante do que o número de rodadas. Sim, Ou talvez nos Estados Unidos ter um hedge fund lá dentro faça sentido, fazer os mas recortes, né? fazer os recortes localizados, mas isso é possível sim. Legal.
Acho que eu vou tirar umas dúvidas com você, inclusive, em cima do Crunchbase mesmo. Depois eu vou pegar o seu. Aliás, já peguei o e-mail de todo mundo aqui para a gente discutir, porque acho que precisa, né? É um tema que a gente ainda está avançando academicamente, né? Aqui no Brasil. Ainda é muito pobre, né? Se a gente for falar quantas pessoas que estão trabalhando com isso, em termos acadêmicos, eu estou dizendo, né? Então, por favor, abrindo aqui para os colegas, por favor. Quem que gostaria de fazer perguntas? Parabéns, João, pelo trabalho, pela dedicação aí, para um mestrado, pouco tempo para produzir um trabalho como esse. Eu queria que você comentasse, né, como foi a construção, né, de todo o seu trabalho, dissertação. Eu vi que a gente observa que o ponto forte do seu trabalho é a robustez, né, dessa metodologia sua que dá toda a segurança, né, para você concluir um trabalho, né. Então, eu queria que você mais comentasse a sua experiência, como Claro. foi, você já tinha familiaridade com a metodologia mesmo, né? Tá. Bom, não tinha familiaridade com. Assim, claro que durante o mestrado nós conhecemos vários tipos de metodologia para toda essa parte de análise de dados. Fecha o seu. Augusto, fecha o seu. Enquanto que ele fala, fecha isso. Talvez melhor. Tá. Augusto, agora eu percebi, você é do Augusto, eu estou falando Augusto. Exatamente. Claro que nós abordamos toda a parte de painel, modelos de regressão e etc., mas o modelo de Cox especificamente a gente não avaliou profundamente. Então, eu tive que aprender um pouco com base nos artigos base, sabe? Porque durante o mestrado nós tivemos uma disciplina de Private Equity e um dos artigos, que é esse do Kang, que eu acabei utilizando como um dos principais artigos base para a construção do material, ele usou isso para outro tipo de análise, regionalizada, influência, tamanho da empresa, tamanho do investidor. Então, o primeiro ponto foi entender a fundo como que funciona o modelo de Cox. Segundo, como que eu traduzo toda essa parte teórica para dentro, por exemplo, dos nossos softwares estatísticos, que é o Stata, que é o R2 e assim por diante. E acho que o maior desafio foi, quando nós viemos com a ideia desse estudo, que eu levei para a minha orientadora, falou, olha, João, muito legal, mas talvez nós esbarremos na questão dos dados. Porque nós sabemos que assim, não são tantas fontes que têm essa informação, são muito poucos, tipo o PitchBook, o TrackZen, tem a parte do CB-Insight, o Crunchbase, e só, basicamente, não são tantas fontes de dados. Então, foi um trabalho assim, primeiro, vamos entender desde o evento de saída, desde a fundação do unicórnio. É um recorte muito grande. Vamos entender, então, a partir do momento que ele vira unicórnio, até a abertura de capital ou M&A. Então, beleza, fechamos esse recorte. Que informações são relevantes? Porque quando você começa a construir, né, a base, você começa a ver algumas nuances quando você está estudando, que é o seguinte, tá bom, com certeza, eu posso ter um unicórnio que ele recebeu uma única rodada, mas ele pode ter recebido uma rodada de 10 bilhões de dólares. E aí o tempo vai ser completamente diferente do que um unicórnio que recebeu 10 rodadas de 1 milhão de dólares. Então, quando você começa a cruzar essas informações, você começa a entender melhor assim, o que pode afetar de fato, né? Então, entender mesmo com a mente da companhia mesmo, né? Olha, o que faz mais sentido para mim? Eu vou ter 15 investidores, que é o caso de alguns unicórnios, e daí eu vou abrir o capital para todo mundo, ou não, eu vou ter só um investidor que vai fazer 3 rodadas e que normalmente tem acontecido, por exemplo, com o SoftBank, com o Tiger. Eles entram no unicórnio, falam, eu quero fazer parte desse unicórnio porque ele tem potencial e etc. Eu vou colocar um caminhão de dinheiro lá dentro e vou ver o que acontece. Então, assim, é bem interessante porque você tem fundos, por exemplo, tem o Andreessen, que ele é completamente agnóstico, ele investe em todo mundo. E tem outros que focam mais numa fintech, que focam mais numa qualquer health tech, por exemplo, tem bastante. Então, Augusto, assim, o processo de construção, por que eu comento que foram 6 meses? É o período que você tem para desenvolver, né, a sua dissertação, mas, assim, desde a concepção da ideia, de você fazer o primeiro esboço, criar todo o referencial teórico,
é um período, e depois você vai ter que concretizar isso daí com dados. Então, o caminho entre, eu tenho uma ideia, eu tenho um referencial teórico, com artigos, com literatura, até você construir isso e chegar no modelo, aí é um caminho mais árduo, né? Que foi, acho que, onde teve a maior parte do empenho mesmo dessa dissertação. Mas um ponto importante, acho que a Sônia comentou muito bem, que é o seguinte, não tem tanta literatura sobre isso ainda, sabe? Nem sobre startup, e unicórnio tem mais, mas startup tem menos. Então, até para você criar um referencial teórico super robusto, se você for olhar nas referências, são muitas referências novas. Então, você tem... A maior parte das referências, elas não têm nem 15 anos. Então, assim, se você for pensar 15 anos, assim, é pouco tempo ainda, né? Então, acho que esse processo trouxe uma complexidade para a elaboração do trabalho. Parabéns, João. Por favor, Renata, você tem alguma pergunta, Alberto? Temos 3 minutos oficiais. Sobre o trabalho do João, não, achei ele bem interessante. Eu tenho um comentário a fazer, né, quando o Augusto colocou a questão da estruturação do artigo, né, que eu percebi isso porque na próxima semana vai ter o congresso, não no Chapecó, né, e aí a gente recebeu artigos, porque a gente vai participar das salas, né, e aí como que muda a estrutura de uma dissertação para outra, de um artigo para o outro, né, como o artigo foi de uma disciplina, ele ficou bem desenhadinho como a professora da disciplina quer, né? Quando você coloca a questão de pesquisa, né? A gente tem a cobrança para que tenha no artigo, e quando submeti o CMEAD, eu mandei exatamente como a gente fez para entregar na disciplina, eu só recortei algumas partes por conta, alguns trechos, né, para ficar dentro do número de páginas. Só um comentário como que muda, né, de uma instituição para outra, os detalhes do formato do artigo. Sim. Isso também não é só, eu diria para você, por experiência própria também, não é tanto instituição, é professores mesmo, às vezes. Você vê diferenciação, eu vi isso na USP e na FPCAF eu vejo isso. Eu, por exemplo, sou oriunda da FEA Administração, só que a grande massa de professores da FEA, da FPCAF, são da contabilidade FEA. E é interessante como isso, a parte de estruturação, óbvio que tem uma estrutura padrão, né? Isso é evidente, né? Nós estamos falando de um trabalho acadêmico, mas assim, há uma estruturação diferenciada, eu posso te dizer para você, dentro da FEA, a gente tem formas diferentes de apresentar até o trabalho, é muito interessante. Não que isso seja problemático, tá? Mas são formas mesmo de conduzir, dependendo da área. Então, eu nem diria que é por causa que é IBMEC, ou então é FEA, ou é Chapecó. Eu acho que tem um pouco isso. São os feudos, né? São os feudos que... Estilos, né? existe isso mesmo, é muito interessante. E no final você segue aquele padrão, né? Então, mas... e também tudo depende de o que você quer vender, né? No caso do congresso, você acaba apresentando, é o que você falou, é um trabalho de disciplina, é uma coisa. Agora, no congresso, é bem interessante quando você ressalta de forma diferente, não tenha dúvida. Você apresenta o trabalho de uma outra, né, com outro olhar, também tem isso. São os olhares aí, que as perspectivas, elas podem ser diferenciadas. E ganha-se muito, né, no congresso, né? Você concorda, Nata? Mas quando está se fazendo mestrado, o Augusto agora está no doutorado, então a gente, quando passa por essa fase de mestrado, né? Apesar de ser uma coisa terrível no Brasil, né? Que a gente tem o mestrado, depois tem o doutorado, né? Que é diferente, né, da Europa, dos Estados Unidos, mas assim, principalmente dos Estados Unidos, mas assim, é muito, você ganha muito com o mestrado, por mais que seja muitos, né, mais anos, na verdade, na somatória, né, dos dois cursos, você ganha muita experiência. Então, quando você passa pelo mestrado e vai para o doutorado, isso já chega no doutorado, né? Aí é se matar para fazer uma pesquisa de peso, né, para o doutorado, que é aquela coisa, o resto vem meio a reboque, não é assim, Augusto?
João Augusto. Augusto, estou trocando João. É isso mesmo. Quando eu estou nesse processo de coleta de dados, rapaz, o meu trabalho é 100% quantitativo, então eu Você vai fazer só quant? sou quant, o meu orientador não admite. Eu estudo Qual é o seu redes. orientador na FEA? Não é na FEA, não, na Não é na universidade. FEA? É lá, lá em Mato Grosso? É o Pedro, e eu tô tendo muita dificuldade na coleta aí, mas tô andando sim. Esses 6 meses que o João falou era meu sonho de consumo, mas né, meu vai muito mais que isso. Eu também, eu tive uma fase, nossa, foi eu fui acrescentando, né? Eu pedi prorrogação na época do doutorado, né? Porque eu não conseguia concluir mesmo essa parte. Ainda mais que eu fiz triangulação, né? É, Então eu enlouqueci, porque eu fiz análise de discurso e fiz uma quant, uma survey, com equações estruturais. Mas, assim, foi um pouco sofrido para você fazer as duas. e eu não sei se vocês, o Alberto, a Renata, o João acabou de terminar o mestrado, mas essa ideia de que o doutorado é mais tranquilo, Não, não lógico que compra não. essa ideia não, galera. Não, imagina, isso é só papo. Não Não, compra. é assim, o tranquilo que eu quero dizer é Possível, no né? sentido, não. O que eu quis dizer aí do que você vai é nessa questão estruturada, né, do trabalho. Sim, sim, Você sim, sim. É ganha, um mundo que você conhece. É um mundo que é você um conhece. mundo que você chega no doutorado, o sofrimento é a pesquisa. É. A Você vai parte, vai com uma base já, né? Eu É. acho que É então, assim, diferente de mais quando a gente vem da noção. graduação para o mestrado, né? É. o ponto, por exemplo, principalmente eu que dou aula no mestrado profissional, no caso do João também é mestrado profissional, né, João? Os alunos de mestrado profissional, eles são todos de empresa, então é de corporativos. Então, para você fazer o aluno entrar no mundo acadêmico, é o sofrimento. Estou falando isso, sabe, de cadeira. Assim, o Alberto é um caso único, porque eu acho que é porque ele é advogado, efetivamente. Porque eu tenho alunos advogados, tenho alunos da área de contabilidade e tem também de administração lá. Mas, assim, engraçado que os alunos da contabilidade, né, esses que estão mesmo no mundo corporativo com contabilidade, depois, quando eles vão, fazem, nossa. Eu acho que porque o advogado está entrando num mundo completamente novo, não é isso? Eu acho que vocês ficam muito mais, acho que preocupados, né, com o trabalho que você tem que. Eu não sei a palavra, desculpa, eu não queria dizer isso, não é preocupados, mas quem trabalha em corporação na área de controladoria, que é essa, o mestrado profissional é de controladoria e finanças lá. Então, na maioria dos meus alunos, eles são ou da área financeira, que são superintendentes, ou eu tenho controllers, então eles não têm tempo. E aí, para fazer a cabeça deles, então a disciplina ajuda muito a construir, porque assim, eu vou ajudando a construir o artigo para eles, inclusive, começarem a pensar, né, academicamente para a dissertação, né? Porque senão você não ganha. Legal. É muito diferente do aluno que vai fazer o acadêmico. É. O aluno que faz o acadêmico só, eu fiz o acadêmico, mas eu vim de empresa. Eu fiz o processo completamente inverso. Eu trabalhei a vida inteira em empresa e é aí que eu fui para a área acadêmica, diferentemente de grande parte que né, faz o mestrado, o doutorado depois da graduação, né, academicamente falando. Inclusive, na minha época, quando eu fiz o mestrado, eu teria talvez escolhido o mestrado profissional, entendeu? Quando eu fiz o mestrado em 2005, 2006. Então, eu teria feito, provavelmente, o mestrado profissional, mas é que eu já tinha feito lato sensu, então eu queria realmente acadêmico, né? Mas eu vejo que tem muitos alunos que têm dificuldade de entender o raciocínio acadêmico. Eles têm dificuldade, então vem muito com juízo de valor, né? Escreve um artigo tipo dando opinião, né? Então é muito engraçado. Aí eles trazem, então você tem que ficar
gritando, não faz juízo de valor, né? Ou Cadê então muito juridiquês, né, professora? o primeiro Aí, artigo que ele fez o artigo esse que foi publicado sobre transparência. foi. Ficou muito bom, que ele fez o levantamento, querendo colocar latino. porque o Alberto foi secretário lá, no Ceará. Augusta, a professora, fez considerações excelentes. Essa do juridiquês foi fantástica. Eu disse, mas Eu falei professor, eu não assim, consegue escrever de vai outro ter jeito. que diminuir o juridiquês. Eu falei assim, vamos tirar esse juridiquês, porque ele mandou ver decreto tal, e, não sei o quê, e aí foi indo. Eu falei, gente, vai Palavra bonita. o referencial teórico eram só decretos, praticamente. Nossa, né? Eu falei, você tá fazendo um mestrado de controlador de finanças, vai ter que enxugar isso ao máximo. Não foi nesse artigo, foi no que foi publicado, não foi? Foi. Não, e o mais De engraçado é que os legibilidade. revisores, né, da revista, eles vieram ainda. Aí, depois que eu tinha cortado tudo isso, né, aí ele, na revisão, na primeira revisão, eles sugeriram de colocar uns 3 artigos de transparência. Eu falei, gente, eu cortando, e eles ainda pedem para colocar. E, coincidentemente, o editor, eu nem tinha visto, o editor, o background dele era em transparência de informações contábeis. Não, Foi, foi demais, né? Foi demais aquilo. deu certo, deu certo. Certo, deu certo. Mas, gente, desculpa, eu estou adiantando aqui, mas é que tá bom o papo, né? É gostoso essa troca, né? Olha, muito obrigada, meus parabéns, os trabalhos realmente muito bons, relevantes, né? Eu acho que acrescenta muito em todas as áreas. Eu acredito que isso vai contribuir, né? Trabalho de congresso é sempre. Eu vejo congressos em geral, né? Uma forma de network mesmo, de você trocar, né, essas experiências porque a gente, inclusive, ganha muito, né, para publicar, inclusive, com as revisões, né, as avaliações dos avaliadores e com essa troca, né? Então, quando coloca para discutir, então a gente ganha muito, né, nesse processo. Então, é sempre muito positivo. Eu acho que você falou que vai ter um congresso lá na universidade, Renata, de Chapecó, é isso? Isso, na semana que vem, a UNO Chapecó ela faz em parceria com a FURB, que é uma universidade mais ali da região do litoral. Elas fazem juntas um congresso todos os anos, né? E aí, esse ano é a UNO Chapecó que está à frente. E é nisso que eu recebi artigos e vendo a própria apresentação dos colegas aqui, as diferenças que tem nos detalhes da estrutura. É verdade, é fato. E ainda mais quando é quantitativo, né? Pode ver que tem. A maioria das pesquisas, eu vejo também pelos meus colegas no mestrado, a maioria fez quantitativa, são bem poucos qualitativos. Ah, é? Que é um chamamento, né? Às vezes é mais fácil, inclusive, para publicar. É a questão de obter os dados, né? Conseguir acessar as fontes, né? Por exemplo, você tem eu estou tendo bastante dificuldade na pesquisa que estou fazendo agora, né? Como eu tinha comentado que, como achei interessante que bastante startups acessaram editais, eu estou pesquisando, então, editais específicos da Fundação de Amparo do Estado para contratar os beneficiados no Estado por aquele programa para ver o resultado que aquele recurso gerou, né? Legal. E Fazer uma o dificuldade depois. assim, de conseguir os dados, eles não liberam, porque questão de acesso à informação. Então, eu procurei dados, eu tive que fazer um questionário, porque eram bastante beneficiados, né? Só que o retorno é baixíssimo. Nossa, é um trabalho bárbaro isso. Ver o que realmente, né? É o resultado que esse recurso é aplicado para a inovação, se gerou algum resultado, né? Isso, é perfeito. Eu acho que seria muito bom se você conseguisse. Agora, realmente, é conseguir de novo os dados, né? Não tenha dúvida. Gente, muito obrigada. Não querendo. Tá aí o meu e-mail também, por favor. Vamos ver se a gente consegue trocar algumas ideias, né? Quando precisar, qualquer informação também, eu posso passar. E vamos encerrar, né? Obrigada, viu, João? Obrigado, pessoal. Pelo seu apoio aí, viu? Muito bom. Obrigada. Bom fim de semana. Fechando o SEMEAD, né? Fechamos o SEMEAD. Testou, né?
Estou. Estou. Bom, obrigado, Pessoal. pessoal. Prazer aí. Boa noite. Boa Obrigado, tarde. prazer. Boa noite.